A verdade não é baseada em opinião popular e preconceito. 1 mais 1 são 2. 1 milhão de pessoas pode discutir com você que são 3, mas a resposta ainda seria 2. A verdade não é baseada em quem a percebe. A pessoa mais brilhante do mundo poderia dizer que são 3, mas a resposta é 2. A verdade não se baseia em sentimento ou tentar ser bom. Se a resposta 2 ofende alguém, mesmo assim, não pode ser mudada para 3. A verdade é única. A resposta é 2. Não pode ser 2 ou 3 ou outro número qualquer que não seja 2. Agora, muitos podem acreditar que a crença em uma religião é baseada em sentimentos, superstição e carência, em vez do que é real. Mas se Deus existe de verdade, não faria sentido ele ser a fonte de tudo que é verdade? Não faria sentido ele nunca mentir? Não faria sentido que suas afirmações pudessem ser testadas e comprovadas? E se ele existisse, você não gostaria de saber? Mentira número 12. Jesus foi apenas um bom homem. Jesus Cristo, com certeza, é o melhor qualificado para ser o salvador da humanidade. Não há dúvida disso. Eu tive a oportunidade de estudar todas as grandes religiões tradicionais e Jesus se destaca. Todo mundo quer algo de Jesus. Todo mundo quer conhecê-lo. Todo mundo quer se associar a ele. O que é interessante. Pense nisso. Hindus. Muitos hinduístas acreditam que Jesus foi algum tipo de avatar de Vishnu. Muitos budistas acreditam que Jesus é a reencarnação do próprio Buda ou um grande bodhisattva. Até no islamismo, Jesus aparece como uma figura maior do que o próprio Maomé. No Alcorão, Maomé é apontado como um grande profeta. Jesus também. Tem um empate nesse momento, mas Jesus também nasceu de uma virgem, operava milagres e ficará ao lado de Alá na balança de julgamentos no final dos tempos. Se Jesus é realmente aquele que todos querem conhecer, se você está fazendo uma busca espiritual, por que não começar com a religião que tem ele, que tem Jesus firmemente plantado como centro? Essa religião é o cristianismo. Há certamente todo tipo de suporte para validar as escrituras. Um teólogo disse: há mais indicações de que Jesus andou pela terra do que de que César andou pela terra. Mas ninguém duvida que César andou pela terra. Fora da Bíblia, Josífos escreveu sobre isso, mencionando que Cristo foi uma figura histórica. Tácitos e outro rapaz chamado Plínio, o jovem. Na verdade, Plínio até disse que Jesus era adorado pelos cristãos como Deus. Flávio Josífos foi um historiador judeu que escreveu um livro, Antiguidades dos Judeus, onde ele se refere a Jesus dizendo: agora, no tocante a esse homem, Jesus, se é que está certo chamá-lo de homem. E ele começa a discorrer sobre sua morte na cruz, sobre o governo de Pôncio Pilatos, e ele continua dando voz ao movimento que surgiu com a sua ressurreição. Jesus com certeza existiu. Você tem que estar muito longe da margem escolar histórica para poder surgir com a ideia de que Jesus não tenha existido. Mesmo os estudiosos e historiadores da Bíblia mais radicais acreditam que Jesus existiu. Não é exagero dizer que há uma certeza histórica de que Jesus viveu e morreu nas mãos de um grupo de executores de Roma no primeiro século em Jerusalém. Jesus fez coisas como: um telhado foi aberto de uma sinagoga lotada uma vez. Estava cheio de pessoas, pessoas de carne e sangue, pessoas de verdade que estavam lá. E elas tiveram que arrancar o telhado para descer um homem em uma maca, para que Jesus pudesse curá-lo na frente de todas essas pessoas. E mesmo assim não há sequer uma palavra dizendo que não aconteceu, nenhuma, nem dos romanos. Qualquer referência que os romanos têm de Jesus diz que Jesus foi real. Toda referência que os judeus têm de Jesus diz que Jesus foi real. Toda referência histórica. O simples fato de mencionarem Jesus sugere que talvez ele seja real. As pessoas que o viram, pessoas que estavam lá, testemunharam o que eles viram e disseram: foi isso que aconteceu. Os 4 evangelhos foram publicados em Jerusalém primeiro. Eu encontro pessoas que dizem que Jesus foi só um bom homem. Aí eu digo: você já leu as afirmações dele? Ele foi executado por ter afirmado que era Deus. As pessoas o chamavam de Deus, ele nunca negou isso. Então ele era Deus ou um mentiroso? Nenhuma dessas coisas é compatível com apenas ser um bom homem. Então eu diria que Mateus, Marcos, Lucas e João
E o que surgiu depois disso não nos dá a opção de que Jesus foi apenas um bom professor, como um simples professor é crucificado. Como um simples professor cria um movimento tão incrível e poderoso que faz com que pessoas sejam jogadas como comida para leões alguns anos depois por acreditarem que ele ressuscitou dos mortos. Não faz sentido para mim. Ele operou milagres. Quem pode operar milagres além de Deus? Ele previu o futuro. Quem pode prever o futuro além de Deus? Jesus não apenas disse que faria essas coisas, mas ele provou ao cumprir suas tarefas. Nenhum indivíduo na história da humanidade pode fazer algo assim. Ele afirmou ser Deus e demonstrou isso ao ressuscitar dentre os mortos. E eu acredito que a ressurreição de Jesus é provavelmente um dos fatos mais conhecidos do mundo antigo. Você pode ter certeza de que é verdade. E se Jesus ressuscitou dentre os mortos, há um excelente motivo para acreditar nas suas afirmações sobre ser Deus. O evento-chave da vida de Cristo, que provou que ele era o Filho de Deus, foi sua ressurreição dentre os mortos. O apóstolo Paulo disse que declararam que Jesus Cristo era o Filho de Deus com poder por causa da ressurreição. Ele continuou dizendo que se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, então nossa fé seria vã. O simples fato de que o cristianismo existe é uma evidência bastante poderosa, porque seria muito fácil, se a ressurreição não tivesse ocorrido, para os líderes judeus abrirem o túmulo e dizerem: olha, ele está aqui, ele não ressuscitou. Mas antes da ressurreição, vemos os discípulos tremendo de medo e depois que ele se revela, eles estão por aí, arriscando a vida deles. Você está encarando a crucificação ou ser jogado do pináculo do templo ou ser transpassado por uma lança ou ser cortado ao meio ou fervido em óleo. Essas são diferentes penalidades que esses apóstolos enfrentaram e aceitaram isso de boa vontade, sem nenhuma reclamação. Nenhuma. Se isso fosse apenas um mito que foi espalhado, esses que espalharam teriam se dobrado com a pressão que foi imposta a eles. O fato dessas pessoas terem gritado com coragem, clamado e terem ido para suas sepulturas, atestando um Senhor ressurreto, diz algo sobre a natureza dessa experiência e o efeito que teve nesses indivíduos e no que veio depois também. Muita energia foi liberada em tudo isso, a meu ver, para ser relegado apenas a uma mitologia popular da época. Se você pegar todos os livros escritos em uma linha escolar desde, digamos, 1975 ou 1950, você pode voltar até umas centenas de anos se quiser e coletar todos os dados e até as mais duras críticas ao cristianismo. Pense que esses supostos eventos da ressurreição são verdade. Ele morreu crucificado. Eles acham que há um túmulo vazio envolvido na história. Eles acham que os discípulos viram o que eles achavam ser uma aparição literal do Jesus ressurreto na frente deles. Que os discípulos foram transformados de questionadores que tinham medo de se identificar com Jesus para proclamadores corajosos. Quando você junta tudo isso, só tem um jeito de explicar os dados históricos, que é: Jesus voltou dos mortos no terceiro dia, exatamente como as Escrituras descrevem. Tem a história de vidas transformadas. A pessoa pode ler em Esopo e aprender histórias com moral e várias fábulas e gostar, mas sempre tem algo sobre Jesus. Vivemos em um mundo hoje onde milhões e milhões e milhões de pessoas o receberam e afirmam ter sido transformadas em virtude de seu ser. Mais uma vez, esse é o trabalho de alguém que é mais do que um homem. Isso aconteceu com um homem chamado Lew Wallace. Ele estava andando nas ruas de Londres muitos anos atrás. Ele era ateu, estava com um amigo e disse: vamos desacreditar e negar o cristianismo. Então ele embarcou em um trabalho de 2 anos para tentar desacreditar o cristianismo. E depois de 2 anos de estudar o Novo Testamento, Lew Wallace caiu de joelhos e disse: Jesus Cristo é meu Senhor e meu Deus. E então foi escrever o livro épico Ben-Hur, que virou um filme maravilhoso. Jesus é o único Deus que veio ao mundo para se sacrificar por mim. Não tem uma religião nesse mundo em que o próprio Deus mandou seu filho para morrer por mim. E como ele morreu por mim, eu vou viver e morrer por ele. O poder de Deus é transformar o pecador
para que possa dizer como o comerciante de escravos John Newton, maravilhosa graça, quão doce é o som que salvou um desgraçado como eu. Eu me tornei um seguidor de Jesus Cristo quando tinha 17 anos. Em um leito de suicídio em Delhi, mudou minha vida toda dramaticamente. Tenho esperança que um dia você vai dar esse passo de fé que, é claro, eu dei há quase 50 anos e mudou minha vida para sempre. Há um tempo, Jung Lutzer estava numa conferência religiosa em Chicago e havia toda sorte de participantes, budistas, hindus, zoroastristas, todo tipo de pessoas com diferentes visões religiosas. Ele fez o seguinte, foi em cada mesa e disse: sua religião tem um salvador sem pecado? É uma boa pergunta, porque ele descobriu que ninguém tinha um salvador sem pecado. Eles respondiam: não, mas nosso fundador mostra o caminho, ele mostra o caminho para Deus, ou ele te dá paz, ou ele te traz iluminação. Mas ele continuou com essa pergunta: a sua religião tem um salvador sem pecado? Nenhuma delas tem. Eu amo Deus, e eu amo Deus porque Ele me amou primeiro e se revelou como a verdade para mim. Podemos aceitar ou rejeitar, a escolha é sua. Mas isso não muda a realidade de que há somente um caminho para chegar ao céu, que é através de Jesus Cristo.